Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo topo histórico atingido. Sim, batemos 69.350 e logo em seguida o Bitcoin fez uma movimentação de pullback, de baixa. O que isso pode indicar? Será que a gente tem um topo duplo, topo triplo? Será que a gente não vai ter rompimento? Mas e se romper? Muita gente está falando de 100 mil dólares. Por que falar de 100 mil dólares? Eu vou te mostrar no gráfico por que a gente enxerga assim os 100 mil dólares como plausíveis. O que esperar agora? Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu tenho oportunidade? E altcoins? O que está acontecendo com elas? Algumas estão explodindo, outras estão corrigindo. Será que é momento de compra? Será que tem? Adivinha, oportunidade. Eu quero te mostrar tudo neste vídeo. Então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mais uma vez, antes de começar, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise. Ontem, antes de ontem, me pediram muitos ativos que eu trouxe ontem. Ainda ontem. Eu tenho uma lista de ativos que eu vejo oportunidade. Por quê? Porque estão em padrões gráficos extremamente interessantes. Se você não assistiu o vídeo de ontem, confira, porque muitos desses ativos que você pediu está nessa lista. Mas não deixa de pedir aqui, porque a gente sempre vai atualizar os bons projetos, aqueles projetos que têm o potencial. E é claro, vamos analisar novas, adivinha, oportunidades. Porque isso abre caminho para você lucrar. Deixa aqui embaixo na descrição. Bom, o que aconteceu hoje? O Bitcoin subiu, bateu o topo histórico, levemente, ele foi lá buscar 69 mil, pela Bybit ele buscou 69.400 e tem uma correção. Muita gente começa a ficar com medo. Por quê? Caramba, será que agora a gente vai corrigir? Será que agora a gente vai voltar aos 50 mil dólares? E eu sempre levanto o seguinte, você não precisa adivinhar para onde o mercado vai. O que você tem obrigação de fazer é ter um bom plano de ação caso o mercado corrija e caso o mercado tenha o rompimento. Então a primeira coisa, a gente esticou no gráfico diário e no semanal. Esticamos no semanal e esticamos no gráfico diário. Essa alta no gráfico diário, depois da base de preço, foi de nada menos do que 37%. É plausível que, enquanto a gente não tenha o rompimento, enquanto a gente não tiver esse rompimento, a gente corrija para formar pelo menos uma base de preço no gráfico diário. Ter um pullback no gráfico diário. E isso acontece quando? Quando esse cara aqui, o RSI de 1 hora, bate em sobrevenda. Essa vai ser a primeira oportunidade. A última vez que ele bateu foi aqui. Desde então subiu aí quase 38%. Então a próxima oportunidade vai ser ativada entre 62 e 58. Para mim, Luan, a área de buy zone em que eu vou comprar mais altcoins. A minha visão está para altcoins. Então eu vou comprar mais altcoins. O Bitcoin corrigindo, eu vou para altcoins. Por quê? Porque o total 3 está rompendo a faixa de bear market e tem muito espaço para subir. Simples e objetivo. A gente está vendo muitos ativos subirem 50, 100, 200, 300%. E isso, obviamente, é muito mais fácil em altcoins. Qualquer altcoin? Claro que não. Mas a gente tem uma maior facilidade de ver altcoins terem uma valorização, se forem bons projetos, estiverem em um gráfico, uma construção gráfica, um padrão gráfico favorável, a gente tem uma melhor possibilidade de surfar valorizações em altcoins, boas altcoins. Quer dizer que eu não tenho que ter Bitcoin? Quer dizer que eu não devo comprar Bitcoin? Não estou falando isso. Eu tenho Bitcoin para hold, mas o meu foco atual e é conhecido por todos há 80, 90 dias que eu foco totalmente em altcoins. E isso tem me beneficiado muito e muito provavelmente, se você me acompanha, tem te beneficiado também. Então,
qualquer movimentação que me leve a bater o RSI de 1 hora em sobrevenda vai me levar a comprar ativos altcoins para o longo prazo. Só que, se a gente romper, porque o mercado está muito forte, ele pode nem corrigir aqui e pode ter uma movimentação de alta, certo? Com certeza. E por que a gente começa a considerar 100 mil dólares? Eu tenho muita cautela em falar de número, mas quando a gente tem um número com base no gráfico, a gente tem, sim, esta projeção, que é apenas uma projeção, que a gente tem que ter consciência. Se eu tenho possibilidades de corrigir entre 62 e 58 numa correção inicial, eu posso sim, se formarmos esta base de preço, ter pernadas que nos levem a romper e aí, acima desta área, a gente não tem mais resistência. Então, pouco capital será necessário para levar o Bitcoin, e obviamente as altcoins em geral, a valores muito mais expressivos. E esses 100 mil vem de onde, Luan? Vem da extensão de Fibonacci. A gente puxa do fundo ao topo e a gente tem aqui a nossa extensão de 618 aqui em 102.390 dólares. Primeira projeção, 83.600. Segunda projeção, 103 mil dólares. Isso quer dizer que ele não vai mais subir daqui, que é o máximo que a gente pode alcançar? Claro que não. Isso é uma projeção inicial pós-rompimento. Então fica atento. Rompimento pode abrir espaço sim para alcançarmos 83 mil, posteriormente 102 mil. Tem alguns players e analistas já falando de 200 mil dólares ainda no ano de 2024. Mas eu tenho os pés no chão. Gosto de trabalhar com etapas. Então, rompendo 69 mil dólares, a gente abre espaço para primeiro alvo, 83.600, posteriormente 102 mil dólares. Ah, quanto tempo isso vai levar? Em quanto tempo isso vai atingir? Não sei. O tempo a Deus pertence. O tempo é o mercado que decide, certo? Então, não tenho nenhuma projeção no tempo. O tempo a gente não controla. Pode ser 10 minutos ou 10 meses. Mas a gente tem que ficar atento a isso. E, obviamente, ficar de olho nesta base de preço diário que vai trazer oportunidades. Luan, pode corrigir mais? Pode, porque no semanal a gente esticou muito também. A gente esticou 79% neste movimento semanal. Então a gente também pode corrigir no semanal. Mas primeiro passo é corrigir no gráfico diário RSI de 1 hora em sobrevenda, enquanto não tiver o rompimento. Se tiver o rompimento, para quem está de fora e buscar trades, vai poder buscar em uma eventual correção posterior. Bitcoin muito saudável. Bom, eu não vou chover no molhado se eu ficar falando que o Bitcoin está muito forte, que o Bitcoin tem muito potencial, que todo mundo está comprando, a demanda está gigantesca, a oferta está limitada, fundos estão comprando muito. Isso é chover no molhado, então você já sabe. Mas eu quis trazer aqui uma visão geral. Correções são saudáveis, não se assuste com elas. Fique de olho em operações alavancadas, porque se você alavancar muito, não considerar o eventual movimento de baixa, você pode acabar quebrando a cara e quebrando a conta. Então fique de olho em trades. Mas eu vejo que está tudo muito saudável, gente. Correções são saudáveis, rompimento é questão de tempo. Estou muito tranquilo. Estou comprando? Vou comprar. Estou fazendo meu DCA e vou aumentar as exposições em eventuais correções mais fortes. Total 3 mega saudável e hoje a gente começa a ver o quê? Hoje, essa semana, a gente começa a ver que o Bitcoin ele vai e volta, vai e volta. Vamos lá no gráfico de 4 horas. Ele vai e volta, vai e volta. E o que está acontecendo com a nossa dominância? A dominância está caindo. Então o dinheiro está indo para as altcoins. Por isso muitas altcoins estão se sustentando mais e outras estão subindo igual um foguete. E isso aqui vai acontecer. É o giro de capital. Capital vai para o Bitcoin, sai do Bitcoin e vai para as altcoins.
E aí vai para Ethereum, altcoins de market cap grande, médio, pequeno e meme coins, e aí volta para o Bitcoin. E o Bitcoin tem os seus movimentos de alta. Só que estes movimentos na dominância levam o quê? O dinheiro para essas altcoins e beneficiam o quê? Os padrões de round bottom e bons projetos. Olha aqui, eu te convido a participar do nosso grupo do Telegram, link está na descrição, ele é totalmente gratuito. É um grupo onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você ter informação de qualidade em primeira mão e poder lucrar de verdade. Eu mostrei este ativo no Telegram há algumas semanas atrás. Era um round bottom, eu vou te mostrar aqui. Era um round bottom. Era um round bottom. Será que era um round bottom? Olha só. Era um round bottom, aquele padrão conhecido por muitos. É um round bottom, LTB rompida, e ele foi para o espaço. Ativo, obviamente, que eu apresentei para os meus grupos fechado, Premium e Desafio, mas que eu também alertei como oportunidade no Telegram. Por isso é muito importante que você participe desse grupo. Link na descrição, é gratuito. Olha o que aconteceu. Onde que eu comprei este cara? A 0,01488. E eu fiz uma venda a 0,1070. Faz as contas. Faz as contas. Deu mais de 700% de retorno. Padrãozinho que era round bottom. Por isso, mais uma vez, te convido. Participe do nosso grupo do Telegram. Tem muita informação de qualidade e você, entendendo o padrão gráfico, entendendo o projeto, você pode aproveitar, adivinha o que? Aquela oportunidade de colocar dinheiro no bolso. O que eu fiz? E eu passei detalhadamente aos integrantes do Prêmio Desafio, que eu já vou explicar o que é. Eu fiz o seguinte, eu peguei parte deste lucro, eu vendi boa parte da minha operação, né? Coloquei dinheiro no bolso e eu fiz o quê? Eu fiz trade, eu fiz novas operações, eu entrei em outros ativos que têm o mesmo potencial. Ou seja, eu rebalancei a minha carteira, com o lucro eu invisto em outros ativos que podem me proporcionar o mesmo estilo de valorização. E agora eu não tenho mais risco. É este o jogo a ser jogado. Você usa o lucro e aí você faz o quê? Adivinha. Você rebalanceia a sua carteira e investe em outros ativos no mesmo padrão. Olha só, parece fácil? Não é fácil, mas uma vez que você investe em conhecimento e obviamente você tem um direcionamento, você começa a entender como este jogo tem que ser jogado. Não é uma aposta, não é nada na sorte. É tudo com base em estudo, gráfico, macroeconomia, projeto. E é isso que eu me proponho a trazer para você. Luan, você falou de um grupo Premium, grupo do desafio? Sim, são 2 grupos em que eu passo tudo que eu faço, detalhadamente. Compras, trades, aqui ó, integrantes lucrando 2.000% no trade de token, 500%, 1.700%, 2.700%, muitos lucros aqui, 1.300% e por aí vai. Eu apresento detalhadamente tudo que eu faço. Investimentos no longo prazo, trades de curto prazo, rebalanceamento de carteira, percentual de capital que eu estou investindo, estratégia que eu estou utilizando. Você tem acesso aos meus planos de trade do bull market, halving, pré-halving, pós-halving, análises diárias. Você tem acesso, de fato, a um conteúdo muito base e um conteúdo muito completo para você poder trilhar o caminho. De que forma eu apresento isso? Eu apresento o meu caminho. Eu apresento o que eu estou fazendo de forma detalhada, para que você tenha, de fato, a noção do caminho que eu estou escolhendo, entenda por que eu estou escolhendo e você possa usar esse meu caminho como base para o seu caminho. Não é um grupo de sinais, é um grupo de estudos com foco em trades, onde eu mostro tudo. Mostro o meu caminho e preparo você, além de te mostrar por que eu estou dando cada passo, além, é claro, de mostrar eles. Esse grupo Premium e grupo do desafio, que é um bônus,
custa um pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês no plano anual. Considere participar e investir no seu conhecimento, porque o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Como faz para participar? Entra no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem no @oficialluanfx, clica nesse arroba e um chat com o nosso time oficial será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas eu estou de olho no Bitcoin, eu estou de olho nas altcoins e eu quero te apresentar as oportunidades, além, é claro, de trazer agora, não vou enrolar mais, agora aqueles ativos que você me pediu no último vídeo, nos últimos vídeos. Portanto, se você quer mais vídeos como este, eu analisando do zero, aqui embaixo nos comentários eu peço, deixa aqui aquele ativo que você quer que eu analise. Então vamos aos ativos que você me pediu nos últimos vídeos. Vamos analisar Ethereum. Caramba, Ethereum, caramba, cara! O negócio subiu demais. A gente falou de Ethereum aqui, se você se recorda, a gente falou no começo do ano. Ethereum rompeu um padrão de triângulo ascendente, padrão idêntico ao padrão que a gente teve no passado. Tivemos o rompimento, correção, teste e iniciou uma explosão. Olha só, não é a mesma coisa? Olha só, não é a mesma coisa. Rompimento, teste, rejeição, inicia uma valorização. Rompimento, teste, rejeição, inicia uma valorização. Maravilha! Primeiro alvo era qual? $3.500. Pimba! Atingimos os $3.500. Agora qual que é o próximo alvo? O próximo alvo direto é $4.000. Inclusive, é uma resistência psicológica. Passando dessa área, a gente só tem o topo histórico. Então, o Ethereum está saudável, mas esticou bastante. Eu tomaria cuidado. Por quê? Porque a gente está com, sim, o RSI semanal em sobrecompra. Luan, isso impede mais valorizações? E um bull market, não. Mas é sempre importante que você olhe. Se ele esticou no diário, RSI de 1 hora em sobrevenda. Se ele esticou no semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. É a base de preço. Eu tenho uma aula de base de preço nos nossos grupos fechados. Então, base de preço é algo muito importante. Eu, olhando neste momento, eu aguardaria. Mas você vai tomar a sua decisão. Eu sempre falo de round bottom. Bom, mais novo round bottom explodido aqui, que nos levou a grande valorização, foi GST. Só que outros ativos têm round bottom? Tem. E nem sempre o round bottom ele se forma no todo, no movimento completo do ativo. Eu quero te mostrar um exemplo. Token. Esse foi um ativo que eu entrei porque eu identifiquei, independente do projeto, da parte de que ele estava entregando, do market cap, eu identifiquei o quê? Adivinha? Um round bottom. Só que eu identifiquei um round bottom no gráfico diário. Como assim, Luan? Eu vou te mostrar. A gente tem aqui uma área claríssima de suporte e a gente pode considerar, sempre que a gente tem este tipo de movimento, a gente pode considerar aqui um round bottom. Tá? É um round bottom totalmente válido, porque a gente tem 1, 2, 3, 4 toques. Então, caracteriza-se um round bottom, um fundo arredondado. E depois desse fundo arredondado, a gente tem que sempre olhar o quê? Oportunidade. A oportunidade, ele vem quando o round bottom é rompido com uma LTB. Então, a gente tem um round bottom que serve como sustentação para o preço. E uma vez que a gente tem o rompimento da LTB, a gente tem este potencial. Foi isso aqui. Este foi o trade que eu fiz na minha conta. Além de comprar para longo prazo, eu fiz um trade neste senhor aqui. E a gente está vendo que, mais uma vez, o mesmo padrão traz o benefício. Entenda, não precisamos que o round bottom esteja necessariamente no movimento total do ativo, desde lá de trás.
ele pode formar round bottoms em tempos menores e até no meio de um movimento. Entendendo isso, você já tem ainda mais um conteúdo para colocar em prática, para olhar os seus ativos. Mas vamos falar dos ativos pedidos. Tem mais um cara aqui na cara do gol de um round bottom. Olha só, exatamente aquilo que eu falei em token. Temos um round bottom? Temos um round bottom. A gente tem um round bottom no mensal. Vamos ver no semanal se ele fica mais bonitinho. Opa, olha só o desenho, que coisa linda, hein? Round bottom. Tem LTB rompida. Já teve a sua primeira pernada de valorização, tá? Ele valorizou, voltou para testar onde? Adivinha? No round bottom. Esticou. Este é um ativo bem interessante e que pode nos trazer o mesmo perfil de movimento. Ele teve a sua resistência, atingiu a resistência de novo, tá corrigindo, pode corrigir inclusive no semanal, formar a base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, e ele abre caminho para quê? Para um potencial rompimento e valorização que pode nos levar ao segundo alvo. Olha só, 1,25 é plausível pós-rompimento de uma área de resistência muito clara. Então a gente tem possibilidades para quem tem um perfil mais agressivo, compra antes do rompimento, e aí pode surfar uma valorização em potencial, ou perfil conservador, aguarda rompimento, teste, e aí sim abre-se caminho. Lembrando, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, e apresento alertas com base no gráfico. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Então, interessante, muito provavelmente ele vai entrar para a minha área de oportunidades. Listinha verde para ele, bandeirinha verde para ele. Me pediram Crust Network. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa do Bitcoin, tá? Por quê? Olha só. A gente tem um ativo extremamente forte. Se a gente considerar no mensal, a gente tem uma xícara que está quase se confirmando. Ele já trouxe oportunidade e ele está quase se confirmando aqui um padrão de xícara que é um padrão de continuidade de alta. Eu, pessoalmente, não vejo oportunidade aqui a não ser que eu goste do projeto e o mercado tenha este rompimento, rompa principalmente a área de 2,40, estique e volte para corrigir. Aí sim, abre oportunidade. Eu não compraria nesta área. Da mesma forma que eu não compro o Bitcoin nesta área aqui, eu acho perigoso, eu também não compraria CRU ou Crust Network nestas áreas. Então fica de olho, porque esse aqui é um ativo que tem um padrão que está se repetindo, muitos ativos estão batendo topos e muito próximos de romper, mas toma cuidado, aguarda um rompimento, porque uma correção pode acontecer, e correções nestes níveis de 48% ainda são reais. Então, aqui, nesse tipo de ativo, você tem que ser mais conservador. MUBI, vamos ver MUBI. Gráfico diário corrigindo, ele teve um rompimento. Vamos lá, vamos avaliar. A gente tem uma área de suporte e resistência aqui, ele esticou, formou a base de preço, esticou. Está tendo uma correção forte com volume vendedor elevado. Vamos olhar o semanal. O semanal pode entrar em padrão de equilíbrio. Não sei se é tão interessante aqui não. Deixa eu até ver o negócio. Ele bateu sobrevenda aqui em 0,86, dobrou de valor. Ainda existe sim uma possibilidade para compras quando o RSI
de 1 hora bater em sobrevenda, que seria a base de preço no gráfico diário, mas eu tomaria cuidado. Se ele começar a perder, sendo bem sincero, este ponto aqui de 0,13800, o negócio pode começar a ficar feio para ele. E ele pode até entrar num padrão de equilíbrio que vai perdurar por bastante tempo. Então, qualquer área aqui batendo em sobrevenda, mas não perdendo estes pontos aqui, até sendo mais conservador, 0,13, pode dar oportunidade para surfar uma valorização. Mas eu tomaria cuidado, eu não gosto muito deste gráfico diário sendo tão extremo e com volume tão grande e que pode até ultrapassar o volume do dia de ontem, tá? A gente tem aqui diante de nós essa possibilidade. Então isso aqui é um sinal amarelo. O MUBI eu tomaria cuidado, tá? Eu tomaria cuidado. Eu acho que tem melhores oportunidades. Se ele conseguir se segurar nessa área, aí sim ele abre espaço para mais valorizações. Mas neste momento, nesta análise, eu ficaria somente acompanhando. Mina. Bom, Mina, vamos no semanal. Mina teve uma valorização extrema. E agora é o seguinte. Oportunidade somente se romper esta linha em vermelho. 1,60. Se romper 1,60, aumenta a probabilidade de chegarmos em 3 dólares. Caso contrário, ele pode ficar aqui lateralizando por muito mais tempo. Se perder esse suporte aqui, de 1 dólar, as coisas ficam bem feias e a gente pode acabar vendo uma movimentação de baixa. Então, na minha visão, agora, aumentando a probabilidade de alta, somente se passar de 1,60. Sailor. Sailor é um ativo que eu tenho. Pronto, falei. Teve uma baita de uma valorização, corrigiu e agora ele está diante de um padrão de equilíbrio. Fez topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente se segurando nessa área. Ele deve ficar lateralizando por mais tempo até vermos uma definição. Eu gosto do projeto, então se a gente perder este ponto e chegar a pontos mais extremos, eu vou comprar. Mas por enquanto eu só estou de olho, só estou acompanhando. Então aguarde um eventual rompimento de 0,05 ou um rompimento de 0,10. Sim, eu sei que é uma margem muito grande, mas eu aguardaria, eu não tomaria decisões por enquanto. Shai, pessoal, ativo só sobe, só que começou a formar no gráfico de 12 horas, no gráfico de 8 horas, deixa eu ver onde fica mais claro. Tem um padrão aqui que não é muito interessante não, que pode até se confirmar em um ombro, cabeça, ombro. E aí sim a gente pode ter uma movimentação de baixa mais agressiva neste ativo. Então aqui eu aguardaria, deixa eu até verificar se ele formou base de preço semanal. Ele não formou uma base de preço clara semanal, então ele pode corrigir na semana ainda mais. Eu aguardaria uma correção no semanal, base de preço semanal, RSI de 4 horas extremo nesse caso, abaixo de 20. Por quê? Porque é um ativo que subiu muito, teve a sua listagem, então eu vejo oportunidades de uma forma mais extrema. Até de preferência, um RSI de 12 horas em sobrevenda. DOT, acho que eu analisei DOT recentemente, e veja aqui, a gente tem todo um movimento de alta correção e a gente pode considerar aqui o famoso, lindo, maravilhoso round bottom em DOT. A gente tem ele aqui, deixa eu apagar isso aqui. A gente tem aqui o nosso round bottom em DOT. Se formou, teve LTB rompida e está rompendo a resistência. Se ele fechar a semana esticando, qualquer movimento de pullback pode trazer uma área de buy zone. Então essa é uma área interessante, mas eu gostaria de ver um ímpeto maior de alta para corrigir e aí sim considerar entradas. Para quem entrou já, entrou aqui, a gente já trouxe DOT, é só acompanhar.
Porque diante de um rompimento como esse, a gente tem potencial de valorização pós-rompimento bem elevado, que vai nos levar à segunda camada de resistência, que é uma área alvo, lá em 22, 23 dólares. Então é uma valorização em potencial interessante. XRD, já me pediram esse ativo e ele não está fazendo nada. Nada. Tá mais fácil até no gráfico de 3 dias, olha só. Ele não consegue romper. Enquanto ele não consegue romper esta linha de tendência de baixa, não tem jogo, não tem oportunidade, não tem o que fazer. É só esperar. TIA está corrigindo no gráfico diário. Então eu aguardaria, na verdade está corrigindo sim no mensal. Ele começa a corrigir no mensal. Para mim, oportunidade neste cara somente quando o RSI do gráfico diário bater em sobrevenda. Então, entre 13,50 e 10 dólares, para mim é uma área de buy zone interessante em TIA USDT. Por quê? Porque ele estaria formando a base de preço mensal, RSI diário, sobrevenda. KP3, meu Deus, deixa eu ver. Tá interessante. Tá interessante. Eu achei que não estaria interessante. Tá interessante sim. KP3R. Tem aqui o nosso round bottom. Vamos lá no round bottom. Tá, a gente tem aqui ele claro. A gente tem ele aqui. Tá, a gente pode ajustar aqui. Ajustar aqui. Bom, eu não vou deixar o round bottom mais bonito, porque a gente não vai ficar perdendo tempo com isso. Mas isso aqui é um round bottom, tá? É um round bottom, ele tem os toques. E ele tem, além disso, um ombro, cabeça, ombro do lado direito invertido. Temos uma LTB, que eu acho até mais plausível. Eu não quero colocar ele como rompida, porque a gente não tem todas as informações, mas teve aqui o pseudo rompimento, mas para confirmar este movimento, a gente precisa romper esta área de resistência. Então, rompendo esta área de resistência, 113 dólares, a gente aumenta a probabilidade do ombro cabeça ombro inverso se confirmar, padrão rompido, área alvo lá para a segunda camada de resistência, fica entre 300 e 330 dólares. Então, acho que é um ativo interessante, pode entrar na minha watchlist de oportunidades. Rádio Caca. Vamos. Bom, round bottom, mesmo padrão, tá? Mesmo padrão, não vou nem desenhar de novo. Mesmo padrão de KP3. Só que o round bottom aqui também está interessante por conta deste rompimento, tá numa área de rompimento, tá? Teve o rompimento na semana, tá voltando para teste. Interessante, bem interessante. Para quem gosta do projeto, você pode ter uma projeção aí em Rádio Caca, se o mercado não tiver um crash, você pode ter uma projeção aí saindo de 28, 27 atuais para 86. É a projeção do ombro, cabeça, ombro invertido. SEI está corrigindo no mensal, isso. Diário em sobrevenda. Diário em sobrevenda, oportunidade em SEI. Matic. Galera, analisei Matic já algumas vezes e eu vejo o potencial de Matic sim atingir essa área alvo inicial. Uma vez que teve o rompimento desse padrão de equilíbrio que ficou por anos, eu acho que sim, é totalmente plausível que a gente veja Matic pelo menos em 1,58. DGB, round bottom, teve o rompimento, teste, tem potencial, confirmando este rompimento, de subir para a segunda faixa de resistência que está aqui. É a segunda faixa de resistência, na minha humilde opinião, que está em 0,33. Estamos falando aí de um ativo na faixa de 0,14. Tem potencial confirmando a alta. LDO, mais um ativo
Galera, precisa confirmar e esticar. Não vejo tanta oportunidade. SDAO. Bom, SDAO rompeu. Teste nesta área traz oportunidade. Então, teste nesta área traz oportunidade. True. Tá interessante também. Tem que confirmar esse rompimento aqui, tá? Mas aí já tá numa caminhada mais rápida. Interessante. A gente pode ter uma correção que abre caminho para valorização para esta segunda área de resistência. Passando desta área de resistência, na verdade é aqui, tá? Esta área de resistência, passando desta área de resistência, a gente pula para a segunda faixa de resistência. Então, tem potencial em TrueFi. Gosto, interessante. Vai entrar na minha lista de oportunidades em um eventual pullback aqui. RNDR, pessoal, tá corrigindo, base de preço semanal, esticou muito na semana, qualquer correção no semanal é mega oportunidade na minha humilde opinião. Jasme, tá corrigindo no semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, igual a RNDR, mega oportunidade. Acro, deixa eu ver, Acro, remover 5 desenhos, se romper essa resistência aqui, tem potencial, não está tão interessante, é um padrão de triângulo ascendente, tem que romper essa resistência. Aí sim abre esse caminho para buscar esta área de resistência e a área superior tendo ímpeto de alta. GMX, nada a declarar, falhou no rompimento, não é nada interessante na minha humilde opinião. OMG, round bottom, tem resistência sendo rompida, teste na resistência abre caminho para uma valorização de segunda camada. Então, saindo de 0,95, potencial para 2,35, interessante. Ketum, já foi. Qualquer correção para esta área aqui talvez traga oportunidade, mas o ativo está muito forte. É um round bottom, mas já foi embora. E BTTC, não vejo oportunidade não, pessoal, esquece. Enquanto eu estou gravando, o Bitcoin está corrigindo. Olha só, o RSI de 1 hora vai ficar bem próximo. Tocando é oportunidade para fazer um DCA. Fica de olho que eu vou agora, de imediato, alertar isso para o meu grupo Prêmio Desafio. Fica atento, que o mercado está dando muita oportunidade. Não bobeia, não corra riscos desnecessários. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo uma semana abençoada com muitos lucros no bolso. Mais uma semana com muita grana para você.